muitas vezes, Marcos, começamos uma briga ou discussão porque entendemos errado, né, o que as pessoas nos dizem. Por que isso acontece? Mais uma vez, lembra que eu falei aquela frase, uma palavra vale mais do que 1000 imagens? Cada palavra tem diversos significados de acordo com a experiência de cada um. Eu tenho uma história curiosa para falar. Eu sou do Nordeste, vim morar no Sul. E aí no Nordeste a gente costuma perguntar no ponto do ônibus: esse ônibus custa muito? Quando eu perguntei isso aqui no Sul, o pessoal falou: não custa não, é R$1,20. Não é? Só que lá no Nordeste o custar tem a ver em relação a demorar. Eu queria saber se aquele ônibus ia demorar a passar. Então, veja só, a palavra custar tem vários significados linguísticos no Brasil. Né? A mesma palavra, em português, estamos falando a mesma palavra, mas vários significados. Agora, imagina se você chega e fala, por exemplo, um casal ou um colega de trabalho e fala para o outro assim: você é uma pessoa ambiciosa. Olha só, ambiciosa, para mim, é altamente salutar. No meu dicionário, é altamente positivo, né? Desde que ela não toma o que é do outro, que ela procura o dela, que ela queira crescer, para mim tem esse significado. O significado de ambicioso para mim é querer crescer algo mais, né? Como você está concordando aí, vê o gestual como é importante. Ela concorda comigo, que ela está balançando a cabeça. Ela não falou nada, mas o gestual é 55%, ela mostrou que está concordando. Mas se de repente tivesse uma pessoa do lado que já sofreu vários reveses, já teve vários problemas devido à ambição, digamos que uma criança que o pai tentou aumentar a empresa, abriu a empresa, faliu e eles passaram fome. Digamos que uma pessoa perdeu o emprego porque chegou um colega mais ambicioso e tomou o lugar dele na empresa. Para aquela outra pessoa, ambição significa algo altamente negativo. Então, muitas brigas começam porque a pessoa fala uma palavra e a outra escuta a palavra, mas só o significado da palavra é outro. Né? Então, aí vem aquela história. Normalmente as brigas começam por coisas que, se você olhar uma semana depois, você vai dizer: mas por que eu briguei? Era um fato tão bobo. Mas no dia você ficou nervoso, ansioso com o significado daquela palavra, aquilo te machucou. Muitas das nossas brigas, se a gente olhar, uma semana depois a gente vai rir. São fatores bobos, né, que você nem precisaria ter ligado. Né? Agiu por cabeça quente. Exatamente. Então, muitas vezes é o significado da palavra. Exato. Então, por isso que é bom quando você se comunica no nível do outro, porque aí você vai ter uma comunicação. Quer ver outra história curiosa? Eu escrevi recentemente um artigo, está lá no meu site também, marcosouza.com.br. Eu escrevi um artigo chamado Palavra Tem Semente. É uma crença popular, um ditado popular. Cansei de ouvir isso da minha mãe, mas só depois que eu vim entender o real significado disso. Na época eu estava mais preocupado com raiz quadrada, que eu fazia muita conta, e eu estava preocupado com a raiz quadrada. E aí, veja como é interessante. Eu fui para o interior lá do Nordeste, eu estava conversando com um colega meu sobre raiz quadrada, falando sobre conta, que eu fiz engenharia. E aí um rapaz lá do campo, um senhor de idade, olhou para a gente e falou: doutor, desculpa aí, lá no Nordeste o pessoal tem o costume de chamar o outro doutor. Lá estudou, fez curso universitário, é doutor. Então, doutor, que mal lhe pergunte. Eu tenho 50 anos de experiência com o campo. Até hoje eu nunca vi uma raiz quadrada. O que é isso? Que planta é essa que tem essa raiz quadrada? Então, para ele, raiz quadrada tem outro significado no mundo dele. Para nós, é outro significado completamente diferente. Então, se olharmos bem, a maioria das brigas e discussões é porque foram diferentes significados que se chocaram ali. Diferentes crenças, valores e histórias de vida que se confrontaram. E aí começou aquela discussão, seja empresa, casa, qualquer uma. E no final, depois que a poeira baixa, que todo mundo se acalma, um dos dois fala: mas eu não quis dizer isso. Ou então, eu não quis te ofender. E o outro fala: mas eu nem ouvi quando você falou isso. Por quê? Na hora da briga, ninguém ouve mais nada. Todo mundo se fecha. Eu digo que cada um absorve aquilo que é importante para ele, para si próprio. Exatamente. É que nem um labirinto. Labirinto, quem já brincou labirinto sabe. Quanto mais você entra no labirinto, mais fica difícil sair dele. Então a mesma coisa briga, emoção. Quando você entra no labirinto emocional, quando você absorve aquilo, fica repetindo, remoendo aquilo, né? Aquilo fica num labirinto e você não sai mais dali. Então a gente tem que ter essa noção.
O que o outro quis dizer com isso? É por isso que muitas vezes eu falo, o que você quis dizer? Para e pensa, Para respira. e pensa. Respira. Boa, Liliana, exatamente. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigado, querido. Volte sempre. Tamo junto. Eu sei que a sua agenda aí é super tumultuada, você tá aí correndo o Brasil inteiro, graças a Deus, fazendo muitas palestras, mas sempre quando você estiver aqui em Guarapuava, a gente faz questão que você venha até a Criare e que você nos presenteie aí com as suas belas palavras. Será um prazer, Liliana me chamou à intimação, venho com o maior prazer. Então, gente, a gente fica por aqui na nossa entrevista, mas você acompanha mais um pouquinho do Criare na telinha. A gente vai pro break e já volta.